Fala nação, amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique. Bora acompanhar aqui o que a mídia tá falando dessa partida, projetando esse jogão de amanhã, um grande jogo. Mengão que vai em busca da classificação para as quartas de final do Mundial. Já deixar os créditos aqui na descrição. Você que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no nosso novo canal, se inscreva. Já deixa também o seu palpite para essa partida de amanhã. Você, torcedor do Mengão, que está confiante, acreditando na vitória do Mengão, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Mas agora, bora pro vídeo. Para mim, o que todos esses nomes que a gente falou vão jogar. De algum momento eles vão jogar. Exatamente, porque também vai ser um jogo de uma intensidade absurda, como esses dois times em geral fazem. Num calor absurdo, voltou o soluço, desculpa, Você gente. quer água? Eu não quero, tem mas problema nenhum, não. num calor absurdo. Ansioso com o Mundial. E acho que esse calor absurdo vai ser... ele pode ser benéfico para o Flamengo, porque aí nós estamos falando de um time carioca contra um time alemão. Sim. Então, acho que esse é um aspecto positivo aí para o Flamengo de repente, poder tirar uma vantagem dessa questão do calor, que a gente já sabe que vai estar muito, muito forte. E sobre a escalação, acho que assim, o que não deveria ter muita dúvida para mim é o centroavante. Não o Pedro, e o Bruno Henrique. É indiscutível. O Pedro não é uma possibilidade. A ausência do Pedro talvez seja o Henrique é o Plata, né? Seria a maior surpresa nesse momento, porque o Pedro não voltou a jogar como o Pedro jogava. E uma das vantagens do Flamengo, se você entra só com um dos, ou Plata ou Bruno Henrique, e ainda tem o Pedro no banco, e supondo que não tem você tem as condições de mudança de jogo enormes, tanto táticas quanto de questões técnicas, quando o Bayern estiver mais cansado. Sim. E o treinador precisa pensar em todas essas alternativas quando vai enfrentar uma equipe tão forte num jogo tão grande. E não há possibilidade, que não é possibilidade, isso é real, né? Do Flamengo, o Flamengo se deixar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gosta e joga e tem a bola. Flamengo também. Você pegar a Liga Brasileira, Libertadores e Champions, sempre os dois têm uma posse grande, acima de 60%. E aí, tá bom, o Bayern de Munique vai querer ter. E provavelmente vai ter a bola. Vai ser um duelo nesse sentido. Sim, aquela proposta, naturalmente, já entrega a bola para o Bayern. De mudar radicalmente o formato do Flamengo. Eu entendo que entrega, até pelo desenvolvimento dela, que não é um formato que a equipe está acostumada. Para recuperar ou tirar o conforto da saída, eu preciso ter jogadores que tenham disposição física para morder naquele sol lá na frente. Aí você pode contar mais com Gonçalo Plata, aí vai ter que esforçar Gerson, Luiz Araújo está correndo, o Bruno Henrique. Quer dizer, isso, se o Flamengo baixar e vai baixar. Porque é o seguinte, você baixa quando você quer e às vezes você baixa, na maioria das vezes, quando você não deseja. O adversário te empurra, tanto por parte do Flamengo quanto por parte do Bayern. Então acho que vai ser um duelo muito rico nesse sentido. Quando fala em não mudar o estilo, não é não mudar os jogadores, é não mudar o estilo, sim. Você reformar muito as ideias a ponto de descaracterizar a equipe. Ela precisa ter a mesma característica, mas talvez afinando uma execução, tendo um lateral, tendo Varela e não Wesley, ou Wesley e o Varela, depende do que ele está pensando. O Wesley não marca tão bem, mas se eu tiver no momento de contra-ataque ele recupera, ele é um foguete. Ele pode optar por isso. Não, era o Wesley no time para puxar o contra-ataque. Eu iria de Varela nesse jogo, mas sou eu, não sou treinador do Flamengo, é um gosto pessoal que não tem nada a ver. Embora o Wesley, se fosse contratar um lateral, contrataria o Wesley. Claro, lógico. Aí é outra história. Vamos para o intervalo, como é que está o soluço aí? Acho que parou, mas... É isso, nação. Projeções da mídia para essa partida de amanhã. Flamengo e Bayern de Munique. Acredito que vai ser um jogaço. Dois grandes times. Flamengo e Bayern de Munique brigando por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Flamengo, assim como na partida contra o Chelsea, onde parte da mídia colocava o Chelsea como favoritaço, né? A gente via ali nas comparações, o pessoal comparando os dois elencos, Flamengo e Chelsea, muita gente colocava aí o Chelsea como favoritaço, o time que ia atropelar o Flamengo. E o Mengão foi lá, passou o carro no Chelsea, 3-1, fora o baile, fez uma partidaça. E para essa partida de amanhã, eu acredito que dá sim para o Flamengo fazer um bom jogo. Vai ter que fazer o seu jogo, né? Claro que vai ter que ter cuidado, não pode ir para cima demais, tem que tomar cuidado com o time do Bayern de Munique, que tem jogadores aí com muita qualidade, é um time melhor, né, do que o Chelsea. Mas o Flamengo também tem um baita de um time, um baita de um elenco, um bom treinador, Felipe Luiz. Acredito que ele vai montar ali uma estratégia
para quem sabe parar esse Bayern de Munique e conquistar a vitória, a vaga nas quartas de final. É aguardar esse jogo de amanhã, tem tudo para ser um jogaço. Eu acredito bastante no Flamengo, que dá sim para chegar lá e fazer uma boa partida, quem sabe conquistar a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A imprensa sempre faz isso, né? Coloca os times europeus como o favoritaço, o grande favorito, mas a gente já viu aí no Mundial de Clubes, nessa edição, os times brasileiros se dando muito bem, amassando times europeus. É claro que agora na fase de mata é totalmente diferente, já vai ser um jogo diferente, e o time que aproveitar melhor ali as oportunidades, que errar menos, eu acredito que tem grande chance de conseguir a classificação, né? Tem tudo para ser um grande jogo. Vamos aguardar essa partida de amanhã. Já deixa o seu palpite nos comentários. Uma informação aqui sobre o Gesso. O Gesso que estava praticamente certo com o Zenit da Rússia, mas agora outro time entrou na parada. O Al Nassr tenta aí atravessar o Zenit por Gesso do Flamengo, com a indicação do Jorge Jesus, o treinador português que está próximo de um acerto com o clube de Cristiano Ronaldo, e colocou aí o volante do Flamengo como prioridade. E a negociação agora depende do pagamento também da multa, concorrência aberta aí entre russos e sauditas por Gerson, com o preço estipulado de 25 milhões de euros, total aí de 160 bilhões. Jorge Jesus que indicou ao Al Nassr aí, e o Al Nassr, né, se movimentou para contratar o volante, que tem acordo encaminhado com o Zenit. É aguardar, né? Mais um time aí na parada. Vamos ver o que vai acontecer. O foco total do Flamengo é essa partida de amanhã contra o Bayern de Munique. 17 horas, a bola rola e o Mengão vai em busca da vitória. O torcedor do Mengão está na expectativa aí, aguardando ansioso para essa partida de amanhã. Vamos ver e aguardar esse jogo. Deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.